você a questão da preocupação com as demandas, com a questão da produtividade e qualidade de vida e com a demanda da sociedade em cima do judiciário, eu vou me abster aqui ao âmbito constitucional, para não me estender muito na apresentação, porque a gente tem um tempo pouco curto. Então, só em âmbito constitucional nós temos trazido pela emenda constitucional 45, o inciso 78 do artigo 5º, que trata sobre a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade na sua tramitação. E de outra monta, nós temos o inciso 3º do artigo 1º, que trouxe como um fundamento do Estado Democrático de Direito a dignidade da pessoa humana. E o artigo 225, caput, que dispõe sobre o meio ambiente de trabalho adequado e a qualidade de vida. Então, nós não podemos interpretar um dispositivo constitucional, esses dispositivos constitucionais, de forma contraditória, a própria lei não permite. Mas é o projeto que justamente equalizar essa realidade, tá? A busca pela razoável duração do processo e o meio ambiente de trabalho equilibrado, adequado, aliado à qualidade de vida. E o Dr. Gabriel colocou como foco justamente escutar as varas do trabalho, porque ninguém mais do que eles sabem a realidade que eles estão vivenciando hoje, demanda crescente, cada vez mais crescente. Nós temos um cenário aí se aproximando aí com a lei das terceirizações aí que passou, a gente não sabe qual é o impacto, pode ter um aumento na demanda, então eles estão aí vivenciando essa realidade de frente, então nada mais justo que a gente abra a oportunidade deles se manifestarem. E aí importantíssimo no projeto foi a presença em pessoa do corregedor regional em todas as oficinas que nós fizemos de diagnóstico organizacional. É um projeto que ainda é piloto, mas já se revelou um sucesso, nós já temos resultados efetivos. Eu vou apresentar para vocês a metodologia passo a passo, e logicamente a região fica disponível para qualquer tribunal que queira implementar também um projeto. Tá? Toda a fundamentação, metodologia, a gente está à disposição para fornecê-los. Tá? Então, aliado em todo esse contexto que eu já passei para vocês, da demanda da sociedade, dispositivos constitucionais que tratam do respeito à razoável duração do processo, aliado à necessidade da qualidade de vida. Então, ainda dentro desse escopo todo que o projeto procurou fazer, nós temos a resolução 94 do CNJ, que institui a Política Nacional de Atenção Prioritária ao primeiro grau de jurisdição. Então, o projeto está dentro já do escopo da resolução também. E a diretriz de gestão do STF, trazida pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do STF, inclusive, que na abertura do ano judiciário de 2015 disse que o foco da gestão no STF, na gestão do ministro Ricardo Lewandowski, seria planejamento e a realização de diagnósticos para combater os entraves na prestação jurisdicional, ou seja, eles usam justamente o termo que já é um termo utilizado no nosso projeto, diagnosticar. Então, gente, o que é um diagnóstico? No termo médico, diagnóstico é uma análise em busca de um conhecimento sobre um determinado problema relacionado à saúde, logicamente. Então, é um estudo por técnicos para justamente tomar conhecimento sobre aquele problema e trabalhar em cima da solução. Então, trazendo um pouco aqui para a questão organizacional, nós conseguimos observar a aplicação é a mesma, levar a equipe, e para isso nós temos 3 servidores da Coordenadoria de Gestão Estratégica à disposição da Corregedoria, para acompanhá-los no diagnóstico, justamente para ter esse apoio técnico, e ainda é acompanhado que acompanha as oficinas da psicóloga do tribunal, Todas as oficinas da psicóloga estão presentes. Então, o que é um diagnóstico? Eu já coloquei o conceito. Então, trazendo o ponto organizacional, é justamente isso. Dentro do âmbito da vara, do ambiente da vara, nós levamos a equipe até lá e ouvimos. Vou apresentar a dinâmica para vocês saberem como é essa escuta, como é que funciona essa metodologia toda. Mas, antes de tudo, deixa eu fundamentar um pouco o diagnóstico, que é justamente verificar a existência de problemas ou quaisquer disfunções, inclusive de ambiente de trabalho, de relações interpessoais, e para isso
importante a presença da psicóloga, né, nesse sentido, não só para servidores, mas principalmente para magistrados, né, e que irão afetar os resultados dessa organização. Então, criar uma compreensão, né, não só da equipe de trabalho da corregedoria, e aí se inclui o pessoal da Coordenadoria de Gestão Estratégica, mas criar uma compreensão entre a própria equipe da vara, né, incluir o magistrado, para saber o que ocorre dentro da vara. Às vezes a gente está tão trabalhando tanto naquela rotina, né, sobrepado, que a gente não para um pouco para pensar como é que está o colega de trabalho, como é que está esse relacionamento entre todos, né? Isso é importante inclusive para o resultado da própria vara, né? Que todos estejam alinhados, que todos estejam com um relacionamento, né, bem afinado e tudo. Então, esse é o conceito de diagnóstico organizacional. Desse trabalho que surgiu do projeto, podem surgir iniciativas, né, do planejamento estratégico da própria corregedoria. Trabalhamos a questão do alinhamento estratégico da vara, damos um foco um pouco mais especializado, de acordo com o que a gente conseguiu tirar de informações, né, através do trabalho de diagnóstico, né. Conseguimos a elaboração do plano de contribuição de uma forma mais específica, né, de repente já alinhando um pouco o que a gente tiver de resultados, né, sobre as situações, problema encontrados, e já trabalhar as soluções dentro do plano de contribuição daquela vara do trabalho, né. Plano de contribuição, eu não sei se todos sabem, mas as iniciativas que a vara tomará para conseguir alcançar o planejamento estratégico não só da vara, como do tribunal, né. Na verdade, o plano de contribuição é como se fosse um planejamento estratégico da vara trabalhista, né. Então, iniciativas relacionadas ao PJE, né, e aí é um foco muito interessante, né, porque o PJE realmente, de fato, mudou, né, a realidade, né, dentro das varas trabalhistas, né, não só na questão do trabalho, mas também na ergonomia, etc., e outros pontos, que são todos colocados na reunião de diagnóstico. Adequações da estrutura física, né, até isso o diagnóstico veio ouvir os servidores e magistrados com relação à estrutura das varas, etc., né, e, consequentemente, a melhoria dos resultados, né, das varas trabalhistas, né. Então, como surgiu? Mais uma vez, vou apresentar para vocês as etapas que foram da concepção do projeto, né, só para vocês terem ciência, de uma forma bem objetiva. Então, surgiu a demanda da corregedoria, né, tivemos o apoio de magistrados, também de primeiro grau, escutados já desde a elaboração da metodologia, para que ficasse bem afinado, né. Então, reunimos, definimos a técnica e os métodos de trabalho, foram 3 reuniões, né, definindo toda a metodologia, e para isso a participação do corregedor foi fantástica, foi importantíssima, porque facilitou muito para a gente estabelecer essa metodologia de trabalho. Quando a gente conhece o que a pessoa, o que a autoridade, no caso, está desejando, fica mais fácil para a gente operacionalizar. Então, elaboramos já o cronograma de visitas, e mais uma vez lembrando que foi um projeto piloto, então nós visitamos 4 varas trabalhistas, né, para ter essa impressão inicial do projeto. Realizamos as reuniões de diagnóstico organizacional, analisamos e agrupamos esse resultado, né, e os dois, o resultado do trabalho de diagnóstico serão 2, na verdade, né, 2 relatórios. O relatório de diagnóstico organizacional, que é um relatório mais amplo, né, e o relatório de subsídio simplificado, que é um relatório que surge daquela vara em si, especificamente, né, tudo que foi observado, toda a informação que a gente conseguiu colher, né, das reuniões de diagnóstico organizacional. Então, é muito importante que a gente vai ter uma visão em um quadro geral de todo o tribunal, né, a situação das varas do trabalho, como também da vara trabalhista em si, como uma unidade, né, a gente vai conseguir ter um diagnóstico amplo e restrito, né. Então, a demanda surgiu justamente como eu coloquei anteriormente, né? O desembargador Gabriel Veloso, nosso corregedor regional do TRT da 8ª, trouxe, né, uma preocupação, né, principalmente uma preocupação realmente com as condições de trabalho, de qualidade de vida, as condições psicológicas, inclusive, de trabalho de magistrados e servidores, questões relacionadas a relacionamento, questões relacionadas a resultados. Então, aqui, mais uma vez, parafraseando a doutora Dalila, né, que na abertura bem colocou, né, a iniciativa que tem um impulso, sim, do planejamento estratégico
do judiciário, no caso do nosso projeto do TRT8, tem uma alavancagem do planejamento estratégico, sim, mas tem uma preocupação também com a qualidade de vida, né? Procura ver o outro lado, né? Então, equalizar justamente produtividade e meio ambiente de trabalho, né? Como equalizar, né? Como eu disse para vocês, isso nem sempre precisa ser uma equação inversamente proporcional. A gente pode tentar equalizar resultado, qualidade de vida e de trabalho. Então, essa foi a preocupação principal trazida pelo corregedor, com uma demanda para a área de gestão estratégica do tribunal, e mais especificamente para a área de projetos, né? Porque era uma coisa inovadora, o projeto é uma coisa inovadora, né? Foi uma preocupação assim, colocada de forma bem explícita pelo nosso corregedor. Ele queria esses resultados, ele queria uma coisa que pudesse medir os resultados. Como é que eu posso saber que aquela vara está tendo problemas sérios de relacionamento ou problemas sérios com relação a resultados? Então, ele queria um resultado, uma coisa objetiva, que pudesse medir, né? Então, foi muito importante a colocação dele nesse sentido, porque facilitou a elaboração do projeto. Então, o projeto faz uma análise situacional, né, com as maiores dificuldades apresentadas, não só resultados, como eu já falei, mas psicológicos de relacionamento, e aí importante a presença da psicóloga, que durante todo o trabalho está lá presente, né? E a gente também dá uma oportunidade de ouvir algumas sugestões, né? Os servidores se sentem ouvidos, os magistrados se sentem, né, escutados, né, pela administração do tribunal. O corregedor está lá também representando a administração do tribunal, né? E tivemos momentos também de dialogar com as entidades parceiras, né? Fizemos uma reunião com a OAB, né, para apresentar a metodologia que estava sendo aplicada e, de repente, conversar, surgiram algumas sugestões, etc. É interessante a gente ouvir essas entidades que estão trabalhando diretamente sempre com as varas do trabalho, né? É importante ouvi-las. Bem, como são as etapas do trabalho em si? E agora eu estou entrando na metodologia, tá? Como é que funciona esse diagnóstico? Como é que ele é feito? Tá? E aí inicialmente a gente tem a apresentação da metodologia, né, para os magistrados e servidores, né, o magistrado titular, substituto, está sempre aberta a participação deles e de todos os servidores. A gente apresenta a abertura, com o corregedor regional inicialmente, ele faz a abertura, coloca justamente a questão dos objetivos do projeto, quais são os objetivos daquele projeto, e aí ele coloca todas as preocupações que eu levei até você agora no início da apresentação, né? Ele traz essas informações e coloca para as pessoas já irem se ambientando, né, no trabalho de diagnóstico, ou seja, saber que a preocupação é justamente os resultados e as condições de trabalho. Né? Depois nós temos efetivamente a reunião de diagnóstico organizacional. Eu vou já mostrar para vocês como é essa dinâmica da reunião, né, como é que ela é feita e como a gente gera os resultados. Né? E aí faz a reunião, e aí nós temos 20 minutos de diálogo aberto com toda a vara, para que ela apresente, né, algumas sugestões, faça algumas colocações. É um momento, né, que está aberto à discussão, né, para todos, magistrados e servidores. E posteriormente, né, nós iniciamos a aplicação da metodologia, apresentamos a metodologia, né, e iniciamos a aplicação da metodologia, que é um questionário que vai gerar uma árvore de conhecimento, ou mapa mental, se alguém preferir esse termo, né, consolidando essas respostas que a gente consegue colher através da aplicação do questionário. Tá? Ao mesmo tempo que ocorre essa dinâmica da aplicação do questionário, a psicóloga do tribunal está lá chamando o servidor um a um, inclusive os magistrados, fazendo uma entrevista individualizada. Tá? Não é uma consulta, não é uma análise aprofundada, são 15 a 20 minutos para cada pessoa, né? Então é mais ou menos, mesmo uma entrevista, né? Ela disse para a gente deixar bem atinente, que a questão é uma entrevista apenas, infelizmente por causa do tempo, né? Mas a psicóloga logicamente está sempre disponível para todos os servidores magistrados do tribunal, mas esse momento é uma entrevista, né? Para ter uma impressão inicial, e aí a gente consegue colher muita informação com isso, né? E vai um a um. Posteriormente isso, pegamos o resultado do diagnóstico, da entrevista individualizada com a psicóloga, e agrupamos as informações para a elaboração dos 2 relatórios que eu disse para vocês. Né? Relatório de diagnóstico organizacional, a gente já está nessa etapa, inclusive, do projeto,
que vai agrupar todas as informações do tribunal como um todo, e o relatório de subsídio simplificado, que é o relatório da unidade, né, da vara do trabalho. E aí vai ser gerado os dois relatórios após a condensação e a consolidação de todas as informações. Tá? Com esse resultado, o que acontece? Vai surgir uma árvore do conhecimento, como eu disse para vocês. Né? A árvore do conhecimento é um agrupamento, né, de informações, um agrupamento de respostas. Né? Eu vou já mostrar para vocês como é o questionário, tá, que a gente aplica. E esse questionário, gente, ele não foi tirado aleatoriamente. Ele foi fruto de muita discussão, né, dessas 3 reuniões de definição da metodologia, e tivemos a preocupação em atender o planejamento estratégico do Judiciário como um todo, da Justiça do Trabalho, planejamento estratégico do próprio TRT8, quais são as iniciativas, qual é o foco do planejamento, no caso, né, no foco tanto em âmbito TRT8 quanto em âmbito da Justiça como um todo, Justiça do Trabalho e Justiça Nacional como um todo, para que a gente não fuja, né, logicamente, dos resultados, né, é importante ter a visão também dos resultados. Então, nós construímos uma árvore do conhecimento com essas informações desse questionário, né, e aí, como eu coloquei para vocês, né, desde o início, né, saem as informações sobre a saúde ocupacional, né, de todas as varas visitadas, né, que é muito interessante saber como anda a saúde dos servidores, como eu disse para vocês, na ponta da lança, né, aqueles que estão diretamente, né, sofrendo aquela demanda crescente, altíssima de magistrados, jurisdicionados, etc. Né? E quais são as soluções dos problemas enfrentados na unidade. Interessante ressaltar, gente, que na dinâmica da aplicação do questionário, a gente não busca o foco em situações problema, ou seja, problemas. A gente, na verdade, traz sim à lume os problemas, mas a discussão é no intuito de solucioná-los. Né? E é importante deixar esse foco na solução, porque senão os servidores eles levam tudo, só fazem apresentar os problemas, e a gente fica discutindo, nós vamos perder, são 3 horas de duração o trabalho de diagnóstico, nós vamos perder as 3 horas ouvindo somente os problemas da vara e não vamos solucioná-los. Né? E aí, como eu disse para vocês, eles trazem os problemas, mas nós discutimos a solução, que podem já naquele momento surgir uma iniciativa da corregedoria, né? Uma demanda para a corregedoria, de repente, uma demanda para a coordenadoria de gestão estratégica, para nós, no caso. Né? Então, aquilo a gente já trabalha naquele momento. Aquele é o momento de anotar, preparar a construção da árvore do conhecimento, já preparar a atuação do tribunal, no sentido de responder àqueles problemas enfrentados. Então, como eu disse para vocês, surgem as iniciativas, né, tiradas dessa dinâmica, tanto das reuniões tanto com relação à produtividade, né, ao trabalho em si, quanto da saúde ocupacional, né, que é tirar as informações com a reunião com a psicóloga, né, presente em todas as oficinas. Como é que é feito mais ou menos essa dinâmica? Antes de a gente iniciar a aplicação do questionário, que eu vou apresentar para vocês logo após essa tela, a psicóloga fica apenas aqui, deixa eu apresentar para vocês o questionário, pronto. Então, a psicóloga até o primeiro questionamento trazido pelo questionário, a psicóloga ainda está presente. Por quê? Porque é uma pergunta relacionada à saúde, à qualidade de vida. Então, a primeira pergunta é: o que fazer para melhorar a saúde e a qualidade de vida no trabalho de magistrados e servidores daquela vara específica? E aí, essa pergunta é quase que direcionada e conduzida pela psicóloga no tribunal, né, justamente para colher o que ela precisa de informações. Né? Então, nesse primeiro momento, ela ainda está presente. E aí, vocês vejam bem, a dinâmica toda, né, desde a apresentação, da sensibilização com relação à metodologia, quando o corregedor regional faz a apresentação do projeto, no sentido das preocupações, quais são os resultados e qualidade de vida, né, equacionar, né, esses dois pontos importantíssimos. Então, na apresentação, a gente já direciona, a oficina toda, ela converge para a aplicação do questionário. Então, é bom fazer essa ambientação anteriormente, para depois aplicar o questionário. Porque o questionário em si, nós temos aqueles 20 minutos que eu falei para vocês de diálogo aberto, em que nós já colhemos algumas informações, mas o questionário em si, ele vai direcionar as respostas. É isso que é importante.
Então, ele não foi construído, como eu disse para vocês, aleatoriamente, né? Aqui estão as questões mais importantes, né, sondadas pelo TRT-8. A gente precisa dessas informações específicas, então foi criado o questionário justamente nesse sentido, para direcionar a discussão. Porque se a gente abre a discussão, como eu disse para vocês, nós vamos ter um foco só em problemas, né? A gente sabe que a realidade das vagas é sede, fora da sede, é muito problema. Então, a gente não pode ter o foco somente em ouvir os problemas, a gente tem que ter um foco na solução também, né? Então, esse é o foco do trabalho. Então, nesse primeiro momento, a primeira pergunta, a psicóloga está lá presente, né, acompanhando. A segunda que soluções podem ser implementadas para aperfeiçoar o PJE, né? E aí a gente direcionou o mesmo PJE e aqui surgem muitas sugestões e muitos problemas, principalmente relatados, inclusive, em sala de audiência, né, que é outro ponto, que é a quarta pergunta, inclusive. Né? Então, a gente direcionou, porque a gente quer justamente saber algumas sugestões com relação à aplicação, como é que está sendo a implantação e a aplicação do trabalho em si com o PJE. E aqui a gente ouve muitas coisas. Né? Então, esse é o segundo questionamento. O terceiro é que medida podemos implementar para melhorar a execução, que é outro foco, né, do judiciário como um todo, né, taxa de congestionamento na execução, a famosa taxa de congestionamento. Então é outro foco do trabalho, justamente para a gente conseguir, de repente, ouvir os problemas, mas também trabalhar nas soluções, né, e aqui surgem também muitas práticas interessantes, tá, gente? O quarto questionamento é justamente com relação à sala de audiência, né, que medidas podemos implementar para aprimorar os trabalhos na sala de audiência, e aí também surgem várias propostas interessantes de gravação, filmagem, entre outras, assim, polêmicas também, né, mas que levantam, né, a discussão para algumas práticas interessantes. E a gente tem uma quinta pergunta que se remete ao compartilhamento de boa prática da vara, né, que é muito importante também, tanto na fase de conhecimento, execução e gestão de pessoas. Né, e aí a gente consegue muito compartilhar umas práticas interessantes de uma das varas de trabalho com as outras, né, faz esse compartilhamento mesmo, né? E aí essas informações colhidas vão todas subsidiar a construção da árvore do conhecimento. É essa a etapa que nós estamos no projeto, a construção da árvore do conhecimento. Já conseguimos aí ver que existem muitos problemas comuns entre as varas, e muitos problemas também diferentes. Então é muita informação, né? Isso foram 4 visitas, né? Então foram muitas informações e o projeto está sendo, eu posso dizer, seguramente está sendo um sucesso a aplicação do TRT-8, justamente por levar a administração do tribunal, representada pelo corregedor regional, à realidade específica de cada vara. Isso é muito importante, eles se sentem ouvidos mesmo, realmente, né? E eles aproveitam o momento. Né? Só do corregedor fazer a abertura do evento, eles já sentem que o evento realmente, efetivamente, vai ter um resultado. Né? Então, agradecer. O e-mail realmente não ficou, eu não consegui colocar aqui em presa, fica difícil colocar depois, mas o e-mail pode ser o e-mail da corregedoria, corregedoria@trt8.jus.br, ou da Coordenadoria de Gestão Estratégica, coges@trt8.jus.br. Para dúvidas, se alguém quiser, como eu disse anteriormente, a gente está aberto e à disposição dos outros tribunais para contatos. Meu nome é Henrique Villanova, sou chefe da seção de projetos, pode pedir para falar comigo também. E o corregedor, com certeza, terá o maior prazer de responder também os questionamentos, e ele mandou, inclusive, trazer um recado de que está à disposição de todos, né, para falar sobre o projeto, que o projeto, na verdade, é da corregedoria, tá, gente? Muito obrigado, tá?